Fala pessoal, Isaac aqui. Aqui no canal já fizemos uma lista dos elfos mais poderosos em batalha, e agora alguns de vocês têm me enviado mensagens no Instagram pedindo que eu faça uma lista com os seres malignos mais poderosos da Terra-média. Mas tem algo que eu falei na lista dos elfos e que eu preciso repetir neste vídeo também, porque é sempre importante ficar claro. Essa lista aqui vai ser baseada no poder em combate, e não no talento. Vamos tomar Sauron por exemplo. O segundo Senhor do Escuro é inegavelmente uma das criaturas mais habilidosas de todos os tempos. Isso porque ele não somente possui uma quantidade de poder espiritual gigantesca e uma inteligência extrema, mas também possui a capacidade de sujeitar milhares de criaturas à sua vontade. Apesar de tudo isso, Sauron é um feiticeiro e não um guerreiro. Então, combate individual não é o melhor cenário para ele. Essa vai ser a premissa dessa lista. Combinado? Sexto lugar, o Balrog chamado A Perdição de Durin. Antes de continuar, quero ressaltar que esta é uma lista seleta, que somente possui 6 personagens. Então, só de estar nela já significa que este ser ou criatura é extremamente poderoso. Para quem não sabe, Perdição de Durin é o nome daquele Balrog específico que lutou contra Gandalf nas profundezas de Minas Moria. Aliás, esse Balrog possui feitos enormes em sua coleção de façanhas. Sua façanha mais conhecida é de ter matado o principal líder da resistência contra Sauron. E não sou eu quem estou supervalorizando Gandalf. O próprio professor Tolkien, em Contos Inacabados, diz que o principal antagonista de Sauron na Terceira Era foi de fato Gandalf. Entretanto, não tivesse sido o próprio deus do universo Tolkien, Eru Ilúvatar, trazido nosso querido mago de volta, as coisas teriam ficado bem ruins, pois este Balrog fez o favor de o matar. Apesar disso, embora este feito seja o mais conhecido, em razão dos filmes, não é o único feito deste Balrog, e talvez nem seja o maior deles. Afinal, esse Balrog sobreviveu aos ataques das hostes dos Valar ainda na Primeira Era, quando a maioria dos demais Balrogs foram mortos, o que significa que ele foi suficientemente forte ou inteligente para conseguir sobreviver. E se não fosse isso o suficiente, ele se mudou para as profundezas de Minas Moria e quando foi despertado pelos anões, dizimou o reino inteiro deles, completamente sozinho. Àquela altura, o reino de Durin, estabelecido em Khazad-dûm, também chamado de Minas Moria, era o maior da Terra-média, maior até mesmo que Erebor. E esse Balrog solou todo o exército e ganhou o apelido de A Perdição de Durin por causa disso. Quinto lugar, o dragão chamado Ancalagon. É claro que numa lista dos seres mais terríveis da Terra-média não poderia faltar um dos dragões. Esses seres, em geral, eram muito temíveis, e foram eles as únicas criaturas capazes de fazer com que as hostes dos Valar tenham tido que recuar, na Primeira Era durante a guerra. Aspas para o Silmarillion. Vendo então que seus exércitos estavam sendo derrotados e seu poder disperso, Morgoth se acovardou e não ousou entrar ele mesmo em combate. Soltou, porém, sobre os inimigos o último ataque de desespero que havia preparado. E dos fossos de Angband saíram os dragões alados que nunca haviam sido vistos. E tão súbita e desastrosa foi a investida dessa terrível esquadrilha que o exército dos Valar foi forçado a recuar, pois a chegada dos dragões veio acompanhada de fortes trovões, relâmpagos e uma tempestade de fogo. E se esses seres já eram tão terríveis, o que dizer do mais poderoso deles? Ancalagon era imensurável, e nas palavras do professor, o mais poderoso deles. Aspas novamente para o Silmarillion. Com Thorodor como comandante, o Rei das Águias, houve batalha no ar o dia inteiro e toda uma noite escura de dúvidas. Antes que nascesse o sol, porém, Earendil matou Ancalagon, o Negro, o mais poderoso do exército dos dragões, e o lançou das alturas. Para quem não sabe, esse Earendil foi o pai do nosso amigo Elrond, de Valfenda, e do primeiro rei de Númenor, Elros. Earendil matou o dragão Ancalagon com o poder concedido a ele pelos Valar, somado ao auxílio do Rei das Águias, chamado Thorondor. Quarto lugar, Sauron, o segundo Senhor do Escuro. Quem adivinharia que veríamos Sauron, o Inominável, no quarto lugar de alguma lista? Mas acontece que, como eu expliquei no início, a especialidade dele não era combate, e sim inteligência e manipulação. Porém, ele ainda ocupa esse lugar nesta lista, porque no auge de seu poder, ele conseguia empunhar uma massa que varria seus inimigos do campo de batalha como se fossem feitos de palha.
E embora muitos possam ter a impressão de que ele nem era tão forte em combate assim, porque foi derrotado por Elendil e Gil-galad ao final da Segunda Era, mesmo na posse do Um Anel, Tolkien explica em suas cartas que aquilo aconteceu porque Sauron ainda estava enfraquecido da porrada que ele levou do próprio Deus quando Númenor afundou. Só dele ter levado um golpe direto de Eru Ilúvatar e não ter evaporado já demonstra a resistência de seu espírito. Terceiro lugar, o Balrog chamado Gothmog. Esse cara aqui tinha um posto equivalente ao de Sauron no exército de Morgoth na Primeira Era, porém em, digamos, um setor diferente. Tolkien nos diz que não havia um único plano que envolvesse manipulação e sabotagem que não passasse por Sauron, e por causa disso nomeou, digamos, o seu chefe de inteligência. Porém, como já dito e redito, Sauron não era um guerreiro, e Morgoth precisava de um tanque de guerra para liderar suas tropas. E também lidar com guerreiros mais habilidosos que pudessem surgir no campo de batalha. Para essa função de esmagador de crânios, ele designou Gothmog, o chefe e senhor dos Balrogs. Esse cara não era brincadeira, e o professor descreve sendo pelo menos 2 vezes maior do que os demais. Imagina um bichão com o dobro do tamanho daquele que enfrentou Gandalf. É disso que estamos falando. Segundo lugar, Ungoliant, o Titã Insaciável. Aqui no canal já possui um vídeo focado em Ungoliant. Ela está no segundo lugar da lista porque ela é como se fosse o Hulk da Terra-média. Porque o Hulk, da Marvel, tem a habilidade de ficar mais poderoso à medida que fica com mais raiva, teoricamente de modo infinito. A aranha Ungoliant possui uma habilidade semelhante. Porém, no caso dela, ela crescia tanto em poder quanto em tamanho na medida que se alimentava. E o problema era, ela estava sempre com fome. Na verdade, essa fome insaciável a atormentava, o que resultava que ela comesse compulsivamente. Eventualmente, ela chegaria a assustar até mesmo Morgoth, que naquele momento não conseguiria lidar com ela sozinho, e até mesmo grita por ajuda. Somente quando todos os seus Balrog chegam, com a força combinada deles, incluindo o chefe deles, que ocupa o terceiro lugar dessa lista, chamado Gothmog, foi que Ungoliant fugiu, e mesmo assim ela não foi morta. O final dela é tanto trágico quanto meio assustador. A fome dela a levou à loucura total, e ela acabou devorando a si mesma, no desespero de pôr fim à sua fome. Primeiro lugar, Melkor/Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro. Eu acredito que não havia surpresas e que todos nós já sabíamos quem estaria em primeiro lugar, não é mesmo? Se você for novo aqui no canal e não esteja entendendo como é possível que Morgoth não tenha conseguido lidar com a aranha gigante Ungoliant sozinho, mas mesmo assim está em primeiro lugar na frente dela, eu explico para você rapidamente. O primeiro Senhor do Escuro, antigo mestre de Sauron, ele já foi um dos Valar e se chamava Melkor. No universo Tolkien, Valar é uma espécie de arcanjo. Porém, Melkor se rebelou e seu nome eventualmente passaria a se chamar Morgoth. Ele adorava criar raças novas, como dragões, trolls, vampiros, lobisomens, mas, como ele não era o próprio deus, ele precisava colocar uma parte de sua energia em cada um desses seres, e com isso, o poder dele foi diminuindo com o tempo. Quando ele enfrentou a aranha, ele já era apenas uma sombra do que ele havia sido um dia. Inclusive, ele havia dado um pouco de seu poder para a própria aranha gigante. Mas, Morgoth no auge foi definitivamente o ser maligno mais poderoso, não somente da Terra-média, mas de todo o universo Tolkien. Isso porque Morgoth tinha 14 irmãos Valar, e os enfrentou todos ao mesmo tempo, e embora não tenha conseguido vencer, ele deu uma boa canseira neles, e depois fugiu. Não existe outro ser nessa lista que conseguisse lidar sozinho com um único Valar. Morgoth, por sua vez, lutou contra 14, e sobreviveu, e é por isso que ele ocupa esse lugar na lista. Pessoal, o primeiro da lista acredito que todos nós já iríamos concordar, mas em relação aos demais, não necessariamente. Se você concorda, discorda, deixem as suas próprias listas nos comentários, que eu adoraria ver a opinião de vocês. E com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.